Fala pessoal, vamos começar mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. E na nossa terceira temporada, hoje a gente está com um assunto aqui muito importante para vocês jovens e também quem está em transição de carreira e quer entender como ali, né, que a gente precisa se portar com produção de conteúdo para mercado de trabalho. Olha só, que interessante! E para isso hoje a gente tem o Gabriel Tripodi, ele que é jornalista, ele atua com marketing, está aqui hoje para a gente bater um papo sobre a importância de produção de conteúdo, como que ele foi parar nesse setor e ramo profissional, e a gente vai conhecer um pouco sobre a trajetória dele. Seja muito bem-vindo, Gabriel, bem-vindo ao MatrizCast. Pô, obrigado, Fábio. Obrigado a todo mundo que está aí na audiência. Pô, é um prazer estar aqui, então já agradeço o convite. Estou muito honrado, muito feliz. E é isso, bora bater um papo muito legal aí sobre carreira e tamo aí. Vamos sim. Você sabe, Gabriel, que agora eu estou me olhando aqui na câmera, né? Porque hoje eu estou num cenário diferente, né? Hoje eu estou em outro cenário, na casa da minha mãe, e aqui tem um piano aqui Aham. atrás, né? E você sabe Não, que eu, bonito, quando. É, inclusive. é um piano que a minha avó me deu, e eu sempre falo, dei esse exemplo várias vezes no podcast aqui, que quando eu fui escolher profissão, eu sabia se queria ser músico, é o que eu mais queria, né? Primeira opção. Uhum. Depois eu queria engenharia de alimentos. Nutrição e educação física. Olha quanta coisa nada a ver com Nossa, nada que eu queria de opções, e o que eu queria que de fato que eu gostava, que era tocar piano, acabei não indo, né? Achei que, enfim, pensamentos de jovem, sabe? Assim, eu vou na profissão que eu acho que vai me dar mais dinheiro. Que muita gente às vezes pensa como isso, né? Mas enfim, sim, o que eu estou querendo dizer é que olha quantas opções, né, que tinham que eu não sabia para onde ir. E o que a gente vai falar um pouco sobre aqui para a gente começar sobre a sua trajetória. Como que você foi claro. parar para jornalismo? Você também era um cara confuso, assim como eu, ou já sabia disso desde cedo? Você gostava um pouco dessa área de comunicação, que hoje você trabalha com produção de conteúdo e marketing. Então conta um pouco da Sim. sua trajetória para a gente te conhecer, Gabriel. Bom, bora lá, Fábio. Bom, na verdade, cara, eu acho que isso é natural de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, principalmente de uma época que vem ali de 4 a 5 anos atrás, antes da pandemia, antes de tudo isso, porque, cara, faz parte do jovem. A gente acaba ali o ensino fundamental, o ensino médio, a gente fica pensando ali, e agora? Que a gente vai fazer? A gente começa com uma construção, às vezes os pais, a gente tem casos e casos, né? Tem hora que a gente pode seguir, tem outros que não, a gente vai ouvindo conselhos, e ali a gente vai se desenvolvendo e vendo qual área, né, vai ali nos encaixando e tudo mais. E aí quando eu encerrei, ali o ensino médio, eu fui, pô, eu preciso fazer uma faculdade. Eu fiquei com isso na cabeça, e agora, o que que eu vou fazer? Só que eu sempre fui um cara muito desenvolto. Eu fui um cara sempre que gostou de comunicação. Apesar de não achar o melhor do mundo, eu sempre tive essa voz mais impostada, era um cara da turma que fazia as brincadeiras, era o palhação da turma. Isso sempre me cativou. Não pelo fato de ser comunicativo em si, mas o fato de ver as pessoas felizes, de fazer um ambiente melhor. E aquilo pra mim, cara, era maravilhoso. E aí eu já fui pensando, olha só, quais áreas, né, a gente pode usar a comunicação? Aí eu fui, pô, artes cênicas, pô, é legal. Ô, músico, gostava de cantar também, canto, assim, pessimamente mal, tá. Então, assim, É nem mesmo? vem, né. Não, horrível, horrível, né. Apesar que tocar piano eu queria muito, cara. Você falou do piano aí, eu queria tocar piano. A gente pode fazer uma Aí dupla, pô, mas aí pensei: não vai dar. "É, ô, vamos aí". Não, cantar até voa, segundinha talvez, agora, né. E aí pensei, aí falei: "Pô, tem o jornalismo esportivo, que também sempre foi uma paixão minha". E aí eu Sim. conversando, eu sempre fui muito observador, né, cara. Então eu fui olhando o pessoal, olhava o mercado de trabalho, via aquelas opções. E assim, e o jovem tem aquele problema, né, que você até comentou: "Pô, qual dá mais dinheiro? Qual que é uma vai Uhum. fazer sucesso? Qual que eu vou chegar estourando?". E na prática não é assim, principalmente no jornalismo, né, cara, que, pô, quem é jornalista, quem tá em formação sabe o que eu tô falando, que é uma área muito complicada. E aí eu falei assim: "Meu, vou tentar o jornalismo". Meu pai falou: "Pô, se eu pudesse também faria, porque é uma paixão minha". Eu sempre fui um cara que sempre acompanhou bastante, sempre gostou disso. E eu tive muitas experiências legais na escola, de oficinas, que é uma coisa que eu também indico bastante pra galera. Qualquer oportunidade que você tiver, gente, de oficina, de workshop, é importante a gente ir, não pelo fato de: "Ah, eu talvez não goste", mas é pra você se conhecer. Porque às vezes você dá um match ali com uma área que você nunca imaginou, que você nunca pensou. E nos tempos de hoje, você ter essa mente aberta para esse leque de opções é cada vez mais importante. E aí foi, né, no teatro também que eu comecei a escrever peças, eu comecei a atuar, e aí eu comecei a me apaixonar pelos palcos, comecei a me apaixonar na frente ali, do teatro, que eu comecei a escrever peças, eu comecei a estar ali à frente do público e aí aquilo me começou a me cativar, né, a me dar mais ânimo, mais vontade de estar à frente,
da frente do público, de uma comunicação mais persuasiva. Aí eu comecei, pô, que legal, como que eu posso estudar isso? E aí eu falei assim, vou seguir no jornalismo, porque eu fiquei pensando também, rádio ou TV, né, publicidade ou propaganda, vou ficar, como que eu fico nisso aí? Fui para jornalismo, um amigo meu entrou comigo nessa aventura e falou, vamos junto. Já chegou um amigo também, melhor ainda, né? Vamos os dois nessa, toma coragem, um encoraja o outro. Beleza. E aí eu fui, eu tive experiências diferentes em faculdades, porque eu não fiquei em uma até o final. Então eu Sim. tive essa migração, fui mudando de semestre em semestre, não me dei bem em uma faculdade, tive que mudar porque a sala fechou, e ali eu já comecei a ver como o mercado falava, porque no primeiro semestre de comunicação e jornalismo, eu tinha 40 alunos na sala. Na segunda já tinha 10, o segundo semestre. Caramba, mano, o que que tá acontecendo? E aí você entendendo que talvez não era que e é natural na faculdade isso acontecer no primeiro, Sim. segundo semestre, beleza. Só que automaticamente os professores já ia dando indício assim: "Gente, o jornalismo é um mercado de trabalho é mais complicado, hoje está mais difícil, né, agarre as oportunidades, fique atento aí do que você busca no mercado", e aquilo já foi começando né, a chegar, a matutar aqui na minha cabeça e falar: "Meu, eu estou entendendo basicamente, mas eu quero, né, viver isso na prática". E aí sim, depois de 2 anos na faculdade, consegui meu primeiro estágio em jornalismo, na Comunix, Ó, na empresa que eu estou hoje. E bacana. aí eu consegui o estágio, tal, claro, era relacionado a jornalismo, mas não era o jornalismo aquele raiz, na prática. E aí eu comecei Fiquei 2 anos lá, gostei, tive vivências maravilhosas, experiências maravilhosas, e aí você vai entendendo também o mercado. O meu amigo também começou a entrar na no mercado de comunicação interna, e a gente trocava bastante figurinha, "E aí gente, como vai ser?", tudo mais. A gente saiu, os 2, e a gente conseguiu ir pra uma agência de comunicação. Olha só, ele foi primeiro do que eu ainda. E aí na agência, cara, o mundo virou, completamente diferente do que eu fazia, completamente diferente do que eu esperava. E aí eu falei: "Meu, onde foi que eu me enfiei?". Uma coisa totalmente diferente. Tanto é que não deu certo, eu saí eu saí e voltei para a empresa na qual estou hoje. Então eu já completo 2 anos desde a minha volta. Mas no meio de Legal. tudo isso, cara, assim, houve com certeza uma janela de espaço, de tempo, eu fiquei desempregado também, que foi importante para mim, pelo fato de eu abrir um pouco mais a minha cabeça e buscar outras vertentes, outros caminhos. Então nesse tempo, eu comecei a procurar outros cursos. Procurei outros cursos, procurei outras especializações e foi indo para uma área que eu mais gosto. Como eu sempre gostei de comunicação, eu comecei a procurar, talvez um curso relacionado à oratória, à radialista. Hoje sou formado em radialista, sou Bacana. radialista, né, formado, inclusive na Rádio Oficina. Inclusive aconselho vocês que é de comunicação e quiserem ter uma preparação para rádio, que querem ter o primeiro contato, indico para vocês, é muito bom. No Senac também já tive passagens por lá como produção de rádio e TV, então vale muito a pena. E ali você vai conhecendo pessoas, você vai vendo outros projetos, você vai tendo outras perspectivas. Isso é muito legal e importante, porque ao longo da minha carreira hoje eu tenho um contato e um leque maior de que eu consigo fazer diversas coisas. E aí é importante frisar o seguinte, 2 pontos, né. Primeiro, no meu o meu TCC, o meu projeto final, foi um podcast. E ali foi o primeiro contato que eu tive com uma produção de conteúdo diferente. Foi tão diferente que inclusive eu ganhei um certificado de menção honrosa, porque Ó, foi o único podcast da faculdade de formação de jornalismo, fui o único podcast, e foi um projeto muito legal, porque eu falei sobre stand-up comedy. uhum, Então eu fiz um projeto, assim, 5 episódios, show. e aí eu fui entrevistando os comediantes, eu fui lá no Clube do Minhoca, falar com o Em Pé na Ah, é? Rede, Tem eu esse fui atrás dos podcast caras do ainda ou não? Comedy. Tem, tá lá, tá Podãocast, né, que é o meu apelido, por causa do tripode, né, Podcast. ficou Depois você me Podão. passa o Então, link que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. com certeza, inclusive tá com, né, vou passar até um spoiler aqui, quem sabe pode voltar o Podãocast aí, bem Ó, provável que volte. Então, assim, foi um vamos projeto lá. legal que eu comecei ali, mesmo sem entender, é um projeto que hoje pra mim eu ouvindo eu falo: "Pô, tem tanta coisa errada, assim, que eu poderia ter melhorado hoje". Mas naquele tempo para mim foi algo muito inovador, foi o meu primeiro contato, assim, até de edição, de como captar, de qualidade, para mim era um outro mundo. Mas para mim foi muito importante isso, foi um projeto que eu me dediquei bastante, muito mesmo, assim, eu tremia, assim, entrevistando os caras que eu acompanhava, e Que para mim foi um show. projeto muito legal, nessa parte de jornalismo mesmo. Sim. E aí, dessa minha volta para o Comunix, e é importante falar disso, nesse primeiro contato que eu tive lá, quando eu entrei como estagiário,
eu ficava numa uma área que eu não tinha essa habilitação para ser um produtor de conteúdo. Então, eu trabalhava numa área ali que eu mais dava um suporte, eu fazia outras funções que não estavam ligadas a jornalismo e nem a marketing. E aí, quando eu volto para o Comunix, eu volto numa função de marketing, especificamente de marketing. E aí bate aquela dúvida, pô, mas eu sou jornalista de formação, marketing já não tem algumas coisinhas que acabam esbarrando, e aí como é que eu faço, como é que é? E aí o que que você começa a perceber, principalmente dessa movimentação do mercado? Que é uma coisa natural, tá, Fábio? Muitos jornalistas, inclusive amigos de formação meu, sim, você pode pesquisar até no LinkedIn, qualquer rede, né, que você está acostumado a navegar, você vai ver que muitos jornalistas não estão na área Sim. e tiveram que se readaptar no mercado. Por quê? Porque hoje, infelizmente, a área de jornalismo está muito defasada, cara. Ela está praticamente morrendo, aquele jornalismo tradicional. Então, hoje, o jornalismo ele está ligado ao marketing. Ele está ligado. Ah, felizmente ou infelizmente? Cara, tem pontos ruins, né, e tem aquele negócio, prós e contras. Por quê? Se você é um cara que gosta de conteúdo, se é um cara que gosta de escrever, você vai esbarrar em alguma produção de conteúdo e ela está relacionada ao marketing. Claro, não estou falando que é impossível, tá? Você conseguir uma oportunidade, longe disso. Você pode criar, inclusive, a sua própria oportunidade de escrever um blog, né? De ir para uma área relacionada à redação, de escrever alguma coisa relacionada a blog posts, a redes sociais. Com certeza. O que eu estou dizendo aqui é que naturalmente, você vai esbarrar com marketing em algum momento. Seja no SEO, seja na otimização, seja num post, você vai encontrar o marketing ali e vai acabar tendo que se atrelar a ele. E foi basicamente isso que aconteceu comigo. Então, eu era um produtor de conteúdo, eu tinha toda essa experiência de escrita, de fala, eu já tinha acesso aí ao podcast, e aí eu falei, pô, vou aceitar o desafio, vamos lá. E eu comecei nesses 2 anos. Eu fui estudando, fui aprendendo, fui vendo que muitas coisas até tinha relação e que me ajudou. E se hoje, eu trabalho na área de marketing onde estou, é porque muito disso se deu à minha formação. Sim. Então isso é muito legal também. Você fala assim: "Pô, mas você não é um cara você não é formado em marketing". Beleza, não sou formado em marketing, mas eu tenho uma formação que me permitiu entrar na área de marketing. Por quê? Muito do conteúdo, de tudo que eu aprendi, né, de você ter aquela ética no jornalismo, de você ter aquele preparo, de você ter aquela base, me serviu como experiência e também como potencializador para estar na área onde eu estou hoje. Então tudo que aquilo que eu fui aprendendo, eu falo: "Pô, então isso aqui casa com o que eu aprendi lá atrás. Pô, isso aqui casa com o que eu aprendi ali, talvez no final da faculdade, ou isso aqui eu posso usar para isso". E aí você vai fazendo aquelas manobras que são naturais e aos poucos você vai se vendo dentro da área, sabe? Sim. Assim, não sou um cara que sou a favor de falar assim: olha, se você é jornalista, vá para o marketing que aí você vai se encontrar lá. Não necessariamente. Eu tenho amigos aí que começaram a faculdade comigo, hoje é dentista. Assim, pô, o cara, ele realmente ele foi procurando o que para ele é melhor. Talvez ele tenha feito uma leitura errada lá atrás, ou não errada, precipitada, que é normal, que a gente falou aqui no início. Quando você é jovem, você está à procura de alguma coisa e não necessariamente essa coisa precisa ser agora. Então, acho Sim. que esse é a primeira dica, sabe, Fábio? Assim, Sim. para quem está começando, eu acho que naturalmente as coisas vão acontecer. E querendo ou não, a sua proximidade, ela vai falar mais alto quando você chegar próximo de alguma área. Agora, ter a dúvida, sempre vai ter. As Sim. coisas elas vão se Tá resolvendo e acontecendo. você vai ali, vão acontecendo e você também tem que estar preparado. Eu acho que a questão não é você estar pronto para escolher, mas estar preparado para as escolhas. Sim. Então as escolhas elas vão acontecer, aquela oportunidade, pô, será que você está preparado para aquilo? Falou, pô, eu sempre quis ser radialista, que de fato é um desejo meu, fui atrás dessa formação. Se caso aparecer essa oportunidade, eu tiver a chance, eu posso pensar né, e falar, pô, talvez eu possa ir. Eu estou preparado, eu me preparei para isso. É uma área que me interessa. Se hoje aparecer qualquer outra oportunidade de marketing que seja mais, né, mais centralizada ali, eu posso falar, pô, eu também me garanto ali porque eu me preparei para isso. Então, hoje, você ser esse profissional 360 é cada vez mais importante.
ter a cabeça aberta para isso. É claro, é mais complicado, é mais difícil. E pode ser até meio frustrante, né? Você parar para pensar, pô, eu quero uma área, eu não consigo, porque o mercado de trabalho não me entrega isso, né? Eu não tenho a oportunidade que eu desejo, mas aos poucos, se você está preparado para isso, você vai sabendo conduzir e construir a sua carreira, sabe, Fábio? Então, acho que basicamente foi assim que eu fui me guiando. Sem dúvidas. E você falou tanta coisa interessante aqui, Gabriel. Ó, você lembra daquele lá que só tinha metade Ô, da louco, aí página? Ó, sim. já está quase acabando, né? Já está É quase isso, tem acabando que de ser muitas assim. coisas importantes. Eu vou começar pela primeira aqui. E de fato é verdade o que você falou, né? Você falou, pô, minha formação de jornalismo me ajudou muito ali com marketing. E hoje em dia isso é verdade para quase tudo, porque as novas profissões elas estão se formando e talvez não existam nem formações ainda para elas, né? As profissões do futuro ou os momentos da vida que a gente atua em outras fases, né? Em outras peças dentro do mercado de trabalho. Mas eu sempre falo, né? Eu mesmo sou uma pessoa em transição de carreira, né? Eu estou indo muito mais para uma área tecnológica hoje em dia do que uma área que eu trabalhei minha vida inteira com carro de corrida. Só que essa a habilidade que eu tive dentro de pista, de lidar com pressão, de tomada de decisão, de analisar um dado, isso é fundamental hoje para mim ser um profissional de tecnologia, mesmo uma carreira tendo nada a ver com outra, em questões do que você está fazendo, mas tem muitas similaridades para o que você falou. Construir o profissional 360, o profissional preparado para novos desafios. Não é aquele que faz tudo, mas é uma pessoa pronta para novos desafios, né? Uma pessoa que Exato. consegue se adaptar a coisas novas. Porque, como você também disse aqui e também anotei, estudar. O que é estudar? E as pessoas falam assim, ah, pô, mas tem que estudar. Não é só em si adquirir o conhecimento, mas é como você disse, ó, conhecer pessoas, ver outras perspectivas. Quando a gente se inclui em esses ambientes de aprendizado, né, Gabriel? Tem muitas coisas que, bom, beleza, eu vou ter lá o conhecimento que eu vou adquirir em sala de aula, mas hoje em dia conhecimento tá aí, né? Se você dá um Google direitinho, um YouTube, você pega. Mas essa Tá louco. troca, né, com pessoas que estão lá com você, aprendendo com você, com outras experiências, isso que te faz crescer e melhorar e ver as coisas diferentes. A gente não pode também achar que agora, como a gente tem tudo a muito mais fácil alcance, você vai ficar dentro da sua casa, não vai falar com ninguém, vai ficar lá estudando sozinho, naquela bolha, porque o universo é muito mais difícil. Né? Então eu tenho certeza que nesses momentos você aprendeu demais. E agora, antes de eu ir para minha aula, ó, né, que você falou muitas coisas, eu tive que anotar que não posso deixar Vai anotando, cara. de deixar aqui esse meu feedback sobre o que você falou. Você falou assim, ó, fui, né, tava na empresa, saí e depois voltei. Tem uma coisa muito importante que você falou isso, voltei. Porque tem muitas vezes na nossa vida que a gente vai precisar sair, às vezes, de um local de trabalho, de algum momento da vida, mas se você voltou, significa que você saiu pela porta da frente. Então, Sim, assim, sempre que você tenha transições, né, e mudanças na sua carreira, saia pela mesma porta que você entrou, né? exato. Eu acho que elas acontecem, né, Gabriel? Mas é importante ter o respeito nesses momentos de mudança, para que quando você precise de novo estar lá, eles te recebam bem, né? Isso não é muito importante isso. Exato. E não só sair pela porta da frente, foi magnífico você ter pontuado isso, porque eu vou até contar essa historinha de Sim, como foi tudo isso. Eu fiquei 2 anos nessa área, chama área de pesquisa, onde a gente faz atualizações constantes, a gente vai atrás do pessoal para atualizar um mailing de sim. notícias, né, que é uma lista de contatos de jornalistas, e a gente ia atualizando isso diariamente. E aí o que acontece? Passaram uns 2 anos, e ali eu não tava já naquele, sabe, eu não tava no encaixe perfeito da vaga. Eu falei: "Pô", meu, sou muito novo, eu quero algo a mais, pra mim eu preciso de um desafio. Ao mesmo tempo que eu também respeito a minha história aqui dentro, respeito a empresa, gosto muito, todo mundo sempre me adotou, sempre, assim, me abriu os braços pra tudo. Então eu fazia de tudo, eu levantava aqui, ia para o marketing, eu conversava com o pessoal de vendas, conversava com o pessoal do financeiro, de TI, de RH, e eu sempre ficava olhando, né, mais uma vez aquela questão da perspectiva, né, de você ter esse bom senso de falar: "Meu, o que que tá rolando? O que que tá acontecendo? Ou aconteceu uma coisa ali, por que que aconteceu daquela forma?". Então é importante a gente perguntar e, acima de tudo, manter o relacionamento sempre bom com todo mundo. Porque isso, querendo ou não, abre as portas. A gente acha que não, mas isso é muito, muito importante. Ainda mais nos tempos de hoje. E aí aconteceu, se passaram uns 2 anos, e aí chegou o momento, né? É, primeiro era um ano, renovou. Falei, opa, beleza. E aí chegou o momento, e aí? Você, né, vai subir de cargo, o que que você quer, não sei o quê. Eu falei, meu, de verdade. E aí eu já tava com aquela vaga da agência já engatilhada ali. Eu falei, meu, acho que eu não vou ficar. Acho que eu não vou aceitar, eu acho que
eu vou pra lá, eu quero um desafio, eu quero algo novo. E aí eu cheguei, olha só, cheguei na minha supervisora ali, essa história é maravilhosa. Aí eu falei e eu cheguei pronto, falei: "Meu, decidido, eu vou ser sincero, eu não vou aceitar uma coisa só porque ela tá ali, porque eu entendo o meu momento, eu entendo a minha capacidade, eu entendo que também isso aqui não é nenhuma loucura, eu sou jovem pra caramba, eu acabei a escola, eu já fui direto pra faculdade. Então me sobrou um tempo ali, porque não necessariamente você precisa fazer isso pra se dar bem na carreira, não. Sim. Cada um tem o seu tempo. E ali no meu tempo eu estava bem, assim, bem ativo, a todo momento, tinha ano após ano eu estava fazendo alguma coisa. Eu falei: "Pô, acho que é o momento de eu tentar me arriscar. Vale o investimento, vale essa tentativa", que é algo que muitas pessoas também confundem, sabe. Assim, ainda mais hoje. "Ah, pô, será que eu devo me arriscar? Será que eu devo fazer alguma coisa?". Antes de tudo, se você se conhece, se você sabe da sua capacidade, se você está preparado para alguma coisa, e é claro, se você tem o plano A, o plano B, o plano C que seja, foque no seu plano. Foque no seu plano A, mantenha o seu plano A ativo, né, não deixe de fazer alguma coisa porque algo deu errado ou porque você está inseguro. E aí chegando nela eu falei: "Meu, e agora?". Aí ela, né, comentou: "Olha, a gente está com uma vaga aqui, chegou o seu momento, tal". Eu falei: "Olha, eu entendo, muito obrigado, mas eu acho que não é para mim. Não me vejo aqui, eu não quero fazer só isso aqui na empresa. Para a vaga que eu quero agora, né, que eu até pensei para o marketing lá mesmo. Eu falei: "Agora não tem nenhuma vaga aberta, eu não me vejo, desculpa, assim, tal", mas ela e a gente tinha um bom relacionamento. E ela chegou em mim e falou assim: "Olha, que bom que você falou, porque eu também não te vejo fazendo isso. Porque não pela sua capacidade, mas porque você é um cara que você não para quieto, ué. Você não para quieto, você tá sentado aí, você levanta, você vai conversar com o outro, você brinca, você zoa, você vai pra então você tá tão ativo, você é tão que vai ser um desperdício deixar você aqui parado, você querendo outras coisas, você precisando buscar outros conhecimentos, e aí você vai ficar aqui, parado, né, lógico, aí seria um outro caminho, um outro rumo, né, não que isso acabaria com a minha carreira, mas me deixaria estagnado. Deu pra entender? Sim. E aí ela falou isso, eu falei: "Meu, olha só que coisa, né, acho que os 2 pontos não". Eu saí, fui para uma agência, não deu match de forma alguma. Um ruído, assim, cara, vou dizer pra você, foi uma das piores experiências, assim, da minha vida. E ao mesmo tempo foi uma das melhores. Ao mesmo tempo que foi muito traumático pra mim, foi muito bom, porque eu tive nesse tempo que eu fiquei desempregado, porque eu saí tão rápido, assim, que eu não sério, não deu certo. Ao mesmo tempo, no outro da outra perspectiva, né, vendo o copo cheio, e agora? Agora eu tenho um tempo para poder focar em mim, poder analisar a situação e ver o que está acontecendo. O mercado, assim como está hoje, não está legal, não é assim, né, vagas a todo momento para você ir lá, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar parado. Eu comecei a fazer cursos, especialização, fui para a área de comunicação que eu mais gosto, assim, de oratória, de locução. Comecei, olha só, cara, comecei a narrar jogos, eu fui Bacana. para estádio, olha, eu entrei em rádio online, comecei a narrar jogos. E é uma paixão minha, lembra que eu falei lá, uma daquelas paixões de para onde que eu vou, que faculdade que eu vou fazer, eu pensei, pô, esporte é uma área que eu gosto muito. E além de escrever, eu gosto de narrar, gosto de comentar, gosto de falar, como você percebeu, né? Falo pra caramba. E aí eu falei, meu, deixou comigo, vamos embora. Cara, comecei pro estádio, comecei a narrar jogos, aquilo começou a me dar um ânimo. E detalhe, eu não estava ganhando pra isso. Era colaborativo. Eu falei assim: "Pô, Gabriel, mas valeu a pena isso que você tá fazendo?". Pô, pra mim valeu mais do que tudo. Por quê? Porque foi um momento em que eu pude me especializar, eu tive uma outra experiência, e isso com certeza me ajudou a ser o profissional que eu sou hoje. É claro, chegou um momento que eu falei assim: "Não dá pra ficar mais aqui fazendo rádio de um modo colaborativo. Eu preciso ganhar um dinheiro, eu preciso, investir na minha carreira de um modo diferente que chegue um retorno pra mim também". E aí como é que eu fui analisando isso? E aí eu comecei a ver as vagas, tudo mais, e aí uma pessoa lá do Comunix, que eu saí lá há 2 anos atrás, 3 anos atrás, ela lembrou de mim. Veja bem, um cara que era do comercial, que hoje estava à frente do marketing, a gente não conversava, assim, ele me conhecia, sabe aquele colega que você conhece, bate o olho: "Oi, beleza, bom dia". Ele lembrou de mim, cara, olha só. E aí uma diretora, essa história também é legal contar. Essa diretora, no meu último dia, quando eu estava lá no Comunix, a gente saiu para almoçar e ela não me conhecia. Ela não sabia quem era eu. E eu também nunca tive contato. Sabia que era a diretora da empresa, mas eu nunca tive contato com ela. E a gente foi almoçar.
E aí eu sempre fui o palhação da turma, de imitar o pessoal, de fazer essas brincadeiras. E aí ela gostou muito, assim, sabe, deu o santo bateu. Ela falou assim: "Meu, que legal te conhecer, e eu tenho certeza, assim, Podão", que ela me chamava, né, Tripode, "Ó, a gente vai trabalhar junto um dia ainda. A gente vai trabalhar junto um dia". Eu falei: "Não, beleza, eu espero que isso aconteça mesmo". E ela lembrou de mim, depois de 2, 3 anos. Você vê, essa questão de fazer o relacionamento é importante. Ela lembrou de mim e me chamou para fazer parte da equipe de marketing. E olha só, tem mais um ponto aí, eu até comentei agora há pouco, essa questão de você estar preparado. Eu poderia muito bem falar assim: "Gente, minha formação é jornalismo, eu não tenho nada a ver com marketing, eu não consigo fazer nada em relação a marketing". Só que aí eu peguei esse desafio para mim, porque eu estava preparado para isso. E falei: "Vou aceitar, de peito aberto, vou mandar a bola, né, vou dominar a bola no peito e mandar para o gol". E aí foi isso, por quê? Essa questão de você às vezes a gente só precisa de uma oportunidade. E é isso que as pessoas precisam entender, principalmente no começo. É normal, você vai errar, é normal, vai ter defeito, é normal a gente ter essa vaidade e a gente não pode perder. A vaidade, pô, pode melhorar, pô, ali ficou ruim, tudo bem. Pode melhorar? Pode. Mas essa questão de ter o capricho 100%, de toda vez em ter que entregar um máximo de qualidade, isso está se perdendo. Até falando de produção de conteúdo, hoje a gente vê redes sociais, o TikTok. Pô, você tem um cara que tá com ele não tá com um iPhone gravando ali. Ele tá com um celular, sei lá, da última sei lá, 2014, um celular lá que tem uma câmera. Ele já consegue entregar com muita audiência, consegue bastante engajamento. E o que que é isso? Ah, ele não tem um iPhone, ele não pode? Não. Ah, a qualidade do vídeo tá ruim? Não. O que ele entrega ali tem conteúdo e tem qualidade para as pessoas. É por isso que chega até ela. Então é importante a gente falar disso, porque muitas pessoas ficam nesse capricho, né. "Pô, eu preciso sempre fazer o melhor, entregar o melhor". Pô, mas o que que é o melhor? O que que é melhor para você ou para outra pessoa? As perspectivas são diferentes. Às vezes você está se matando para fazer uma coisa que talvez ali, se você dar 2 passos para trás e respirar, você vai conseguir entregar com mais calma, entregar alguma coisa mais autêntica. Então essa sempre foi minha preocupação. E aí quando eu peguei essa oportunidade, agarrei. Cara, eu fui crescendo, eu fui aprendendo, isso foi me instigando, isso foi, né, me dando uma energia. Consegui levantar um projeto de podcast, cara, que pra mim é o maior orgulho do mundo. Que bom. Por quê? Foi por conta também de relacionamento. Um cara que minha amiga estava fazendo no estúdio desse cara. Entrei em contato com o cara, expliquei minha história, a gente conseguiu fazer uma permuta. Consegui totalmente de graça, um estúdio de podcast. Olha só que loucura. De repente, um cara que estava fazendo locução no estádio, sem saber para onde ia, de repente volta para a empresa, numa área totalmente diferente, com um projeto de podcast. Uma coisa que gosta de fazer. Sem dúvida. Cara, nem aí você acha que o cara que acabou a escola vai pensar lá: "Pô, e aí? O que você quer fazer?". Cara, eu jamais daria essa resposta. Sem E na dúvida. verdade, eu também não sei por que caminho eu posso tomar daqui para frente, daqui 2, 3 anos. Claro, eu posso fazer um desenho de onde eu quero estar. E é importante isso. Onde você quer estar? O que que é importante para você a partir desse ponto? O que você quer conquistar? E aí sim você vai traçando e o que vier no seu caminho você vai reconhecendo, por isso que é importante o autoconhecimento. Onde eu posso estar, onde eu posso pisar, com quem eu posso falar, o que que eu posso fazer? Será que eu estou pronto para essa oportunidade? Será que eu não estou pronto? Porque faz parte também. Às vezes passa umas coisas na nossa vida que a gente fala assim, pô, seria perfeito, meu. Principalmente, né, na faculdade, você sai assim, meu, seria perfeito se eu tivesse um programa de TV pra mim pronto, meu. Nossa, eu ia arrebentar, eu ia arrasar. Meu, me coloca no lugar do Faustão lá na Globo que eu vou, nossa, eu vou arrebentar. Aí você fala assim, pô, vamos falar a verdade? Você não tá preparado. Tem muita coisa que você precisa aprender, mas muita coisa que você precisa aprender. Não que você não tenha capacidade, não que você não vai conseguir de jeito nenhum, mas pé no chão. Uma coisa de cada vez. E depois que passar uns 2, 3 anos que você falou isso, você vai falar, pô, realmente, eu não sabia nada. Eu estava falando uma abobrinha. E esse foi uma coisa que foi caindo, assim, na minha cabeça, sabe, do tipo, pô, eu achei que era uma coisa, eu fui pra outra, e aí dessa outra já vai criando outro pensamento, outro, Exato. e aí você vai se desenvolvendo, você vai evoluindo aos poucos. Então, dessa parte de carreira, Fábio, é basicamente isso, assim, acho que naturalmente as coisas acontecem, mas é preciso você ter autoconhecimento
e também ter um bom relacionamento com as pessoas. Por isso, né, voltando à história, né, até a sua pergunta, essa historinha. Então eu saí porque sempre tive um bom relacionamento, pude voltar porque tive um bom relacionamento, e se hoje eu estou aqui é porque também tenho um bom relacionamento com as pessoas que eu sei que vão estar ao meu lado. Então não é que eu estou falando que você precisa ser um amigão de todo mundo. Não, não é isso, mas pelo menos ter um bom convívio. Um Sim. bom convívio, que é importante. Tem que ser, né? Porque você falou coisas muito importantes aqui, e essa questão de manter bons relacionamentos é fundamental, né? Eu vou te dizer pela minha experiência, e eu sempre falo aqui que por mais que as trajetórias tenham ido para caminhos distintos desses cento e poucos episódios aqui, Gabriel, tem muita coisa em comum. As oportunidades que eu tive na minha vida foram por relacionamentos, né? Porque eu tive bons relacionamentos, eu mostrei meu trabalho, eu fui, né? Eu mantive laços com as pessoas e elas olharam um dia Isso. para mim e falaram, pô, eu lembro aquele cara, deixa eu dar uma oportunidade É, para ele. exato. É porque é Isso, difícil a gente isso. ter oportunidade. Hoje em dia, né? Você vê assim muitos processos seletivos que ó, a primeira fase é um robô que vai te avaliar, né? Em muitos ali que vão Não tem o que fazer. filtrar e você não vai ver e pô, cara, às vezes fica mais difícil, mas quando você mantém bons relacionamentos, tem um cara, pô, deixa eu lembrar daquele cara ali, isso te ajuda, né? O mundo ele não é solitário. Você falou uma coisa Não, importante aqui, né? Que eu até vou voltar, que você falou assim, pô, o que que eu vou fazer? Mas você trouxe algo aqui em você que para mim já me mostrava claramente a sua tendência. Você falou, pô, eu gosto de comunicação, mas não porque eu gosto de fazer as pessoas felizes, eu gosto de melhorar o ambiente no qual eu estou. Era isso que te sim, motivava, porque no fim, Gabriel, é óbvio que eu também tomei uma decisão e eu dei muita sorte porque eu gosto do que eu faço, muito, mas eu tomei uma decisão, porque é o que te dá mais dinheiro, mas é o que te faz feliz, na verdade, que você tem que pensar. Porque é isso, com cara. caráter, com seguindo o caminho correto, sendo uma boa pessoa, o dinheiro ele vai vir de uma forma ou outra. Pode ser que você não consiga comprar um navio e um avião para você, mas isso aí eu acho que é um pouco de luxo. Mas assim, É luxo, aí também não. você vai conseguir ter uma boa vida, você vai conseguir criar sua família, você vai conseguir ter um sucesso profissional em tese. Mas o que vai te manter é exatamente gostar do que você está fazendo. Né? Eu já tive uma experiência durante a minha faculdade foi parecida com essa que você teve. Né? E eu não tenho nada contra a experiência em si. Eu acho que só deu desmatch de assim, não era eu para aquela posição. Foi só isso. Não estou É, falando mal do lugar nem outro, mas assim, aquilo foi a primeira vez na minha vida que eu falei, cara, dinheiro não é tudo. Porque eu estava ganhando muito mais dinheiro para um estudante, uma coisa que era muito, para mim aquilo era muito na época, mas assim, quando eu saí, eu respirei e falei, nossa, ainda bem. Porque não dava. Aquilo não me dava, consumia cara. de um É. jeito ruim. E hoje fazer o que eu gosto, igual eu falei para você, tô aqui há 108 episódios falando de podcast. E eu não ganho um centavo com o podcast, mas o que eu ganho em troca aqui nesse momento aprendendo com você e aprendendo com tantos outros caras que vieram para cá, isso não tem preço. E é isso que te Não tem preço. mantém e te faz construir um bom profissional. Que como você disse, às vezes a gente ainda não sabe, mas sabe que a gente não sabe? Porque a gente não viveu. Né? Você tem que viver, você tem que se arriscar, você tem que fazer o que você fez, de sair, ter tentado outras coisas, de ter voltado. Isso faz parte. Agora, Gabriel, eu queria te fazer uma pergunta ainda antes da gente, né, ir para os nossos finalmente, que é o seguinte: você sempre foi comunicativo, você está falando aqui de Uhum. produção de conteúdo, para você foi natural este caminho, como eu gosto de me comunicar também. Mas a gente sabe que isso não é uma verdade para todos. Tem muita gente tímida, tem muita gente que não Esse é o gosta, ponto. tem muita gente mais introvertida. Mas, de tudo que você disse aqui, do que eu também acredito, é importante uma produção de conteúdo para o mercado de trabalho. Né? Você lá está no LinkedIn. O quão importante é você produzir conteúdo. Você não precisa querer ser um best, né, o top voice do LinkedIn ou qualquer outra Aham. coisa. Mas o quanto é importante, na tua visão, eu digo isso, o profissional ou o jovem, uma pessoa dizendo para o mercado de trabalho se posicionar, seja em LinkedIn, seja tendo um blog, seja tendo uma newsletter, seja no Instagram, não sei, de repente, seja fazendo um podcast, conteúdo, mas qual é a importância que você vê disso, independentemente se a pessoa é introvertida, extrovertida, isso realmente é relevante para o mercado de trabalho, na sua visão, Gabriel? Não, é crucial, é crucial. Ainda mais nos tempos de hoje, que a gente está falando de redes sociais, a gente está falando de mídia, a gente está falando de onde tudo acontece ao mesmo tempo. E aí tem uma questão que é a produção de conteúdo hoje, e eu estou falando de profissional, tá? É o portfólio. É a sua porta de entrada para aquilo que você quer fazer, para aquilo que você quer entrar. Hoje, se eu falo assim, o Fábio me chama,
Fala, pô, eu vou entrar no perfil dele, deixa eu ver o que que ele fala, o que que ele faz, do que ele gosta. Com isso, eu já consigo quebrar um monte de barreira aí. Falou, Fabião, vi que você fala de podcast, cara, eu também. Pô, me fala um pouquinho, já consigo quebrar. Por quê? Você preparou o terreno para isso. Você preparou a sua rede social, o ambiente, as pessoas, o networking. E se a gente está falando aqui de conexão, não tem nada melhor do que a gente preparar a nossa conexão, o nosso cartão de entrada. E isso faz parte. Então, qualquer coisa que você faça nas redes sociais, e aí a gente até falar um pouquinho de porta-voz, né? A gente fala um pouquinho das empresas, mas seja o seu próprio porta-voz. É importante isso. Então tome cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você compartilha, com as ideias, né, como você compactua, porque isso vai fazer toda essa junção do ser humano que você é, acima de tudo. Então é importante. Pô, se você gosta, eu falo assim, a minha mulher é enfermeira. Então, assim, até ela que é enfermeira, ela tem um LinkedIn, ela tem os conteúdos dela, ela tem as conexões dela, ela tem os assuntos que são semelhantes a ela. Não quer dizer que ela não seja da área da comunicação, que ela não tem que se comunicar. Então, assim, isso não existe. Então, isso é até um conceito que, que a galera começa a aplicar que não existe. Ah, eu não sou de comunicação, então eu não devo me comunicar. Não, você pode se comunicar do seu jeito, não tem problema. Um amigo, por exemplo, esse meu amigo, comentei há pouco, que fez faculdade comigo, que me acompanhou nessa trajetória, ele não é um cara, por exemplo, de fala, de aparecer em vídeo, de fazer podcast, ele não é um cara que gosta. Ele prefere mais o textual. Ele é o cara do texto, da caneta mesmo, ele gosta de escrever e tudo mais. Mas não quer dizer que ele não tenha conteúdos bons, não quer dizer que ele não tenha textos, não quer dizer que ele tenha uma análise a ser feita, que ele não tenha ideias. Então, assim, quando você produz conteúdo hoje, ainda mais hoje em dia, onde tem essa mescla de qualidade, essa briga, né, pô, o que que é bom, o que que não é bom, porque o TikTok, ele deu essa... Eu falo do TikTok porque eu vejo ele como um boom, tá? Nessa Sim. parte de produção de conteúdo. Porque ele abre portas e entrega engajamento, entrega alcance para todo mundo. Independentemente se você tem um iPhone, se você tem o Samsung, se você tem Nokia, se você tem, cara, o celular mais antigo, o celular mais novo. Você vai ter a oportunidade de fazer um conteúdo tão bom quanto. E quando a gente fala de qualidade, ela perde essa essência de técnica e passa mais para a essência. Então você vê um cara, com um celular na sua frente, fazendo uma sketch de 5 minutos, de 4 minutos, que você acha incrível. Você acha incrível. E ele está concorrendo com um cara que tem uma câmera de cinema, fazendo conteúdo de 30 minutos, falando de um assunto incrível. Você fala, pô, mas eu prefiro do 4 minutos. O cara do 4 minutos me pegou mais, cara. É engraçado, eu achei legal, ou eu gostei do jeito que ele me ensinou. Ele teve uma didática. Então o que aconteceu ali? Abriu essa oportunidade, esse leque, para o cara que talvez agora não tenha um investimento para comprar uma câmera de cinema para fazer um conteúdo. Mas aí, o que acontece é que a gente não pode banalizar, porque também existe isso. Então, um outro ponto que até do que você comentou, dessa questão do networking, de tudo mais, é só tomar cuidado nessa questão de oportunidade e tudo mais, para não banalizar e não acabar indo nas ideias de outras pessoas. Por exemplo, a gente está fazendo um podcast aqui. Mas não dá pra gente chegar amanhã e eu falar assim: "Pô, Fábio, de verdade, amanhã a gente vai ser o novo Podpah, tá? Amanhã a gente vai ser o Podpah, se prepara aí que agora a gente vai arrebentar". Não, cara, não é assim, não é assim. Sim. Pô, mas espera lá, temos um valor aqui, temos algo incrível. Pô, você já tá no cento e pouco episódios, né, 108 108, agora, né. 108 agora. Cara, isso é de uma riqueza incrível. São poucas pessoas que terminam, né, que continuam fazendo um projeto que criam ali. Então esse é o ponto. Oportunidade, Fábio. Muitas pessoas acabam esquecendo que é normal errar. É normal estar errado, é normal. O normal é você o não normal é você ficar parado, isso não é normal. Então, sem movimento não tem mudança. Então, é basicamente aquilo que você falou. Pô, deixa eu tentar, deixa eu me arriscar, deixa eu aproveitar. E quando eu digo aproveitar, muitas pessoas também acabam conciliando. Ah, aproveita porque eu sou novo. Lógico que não. O que que é novo para as Exato. pessoas? O que que é avanço para as pessoas? Muitas vezes o cara começa com 30, com 40 anos e ele não está atrasado. E nem o cara que começa com 17, 18, ele não está adiantado. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua perspectiva do que é melhor para você. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que colocar na cabeça. Deu errado em uma coisa, é normal. Isso vai acontecer. O que você não pode fazer é parar.
é ficar parado, é achar que aquilo era o perfeito para você e não vai ter mais nenhuma oportunidade. Às vezes, essa oportunidade está na sua frente, tá na sua cara, às vezes só depende de você, mas a pessoa não consegue enxergar. Então, muitas vezes as pessoas ficam cegas por ver outras carreiras, por querer se espelhar em outras e acabam não enxergando. "Pô, eu quero fazer que nem o cara". Não faça que nem, faça pra você. Como que vo seria o Fábio falando, sei lá, fazendo um TikTok? Será que ele faria uma dancinha? Será que ele faria um comentário? Será que ele faria um corte? É o jeito Fábio de ser. É o que ele busca pra ele, enquanto profissional. Eu faria de um jeito, ele faria de outro, e tá tudo bem. Mesma coisa podcast. Cara, podcast você vai encontrar um monte, sempre foi assim. Sempre foi assim. O podcast, ele é direcionado, ele não é um canal que vai entregar, nossa, um máximo de audiência, um máximo de engajamento, porque ele é direcionado. Esse podcast que a gente está aqui hoje é para as pessoas que querem saber de um determinado assunto. Então você tem o seu valor, você tem a sua audiência, e isso é enriquecedor, cara. Isso faz parte da sua essência, e isso é muito legal. Então, acho que essa questão de oportunidade, e até mesmo falando de produção de conteúdo, é não se espelhar nas outras para poder copiar. Não, é lógico, você vai se espelhar? Claro, isso aí o mundo sempre foi assim, né, aquele negócio do copia, mas não faz igual. É, você dá uma olhadinha ali no vizinho, fala: "Pô, Deixa eu deixa ver eu como ver é como que é que é. é. Pô, gostei desse formato, gostei desse jeito. Será que para mim serve mais texto?" E também, claro, vai depender da onde você está inserido, né. Se o cara quer fazer texto no TikTok, aí sinto muito, amigo, aí você vai acabar se bananando todo. Mas por quê? O vídeo, pô, não gosto de aparecer, mas será que você tem que aparecer? Será que não tem um outro formato que você pode achar? Talvez com imagem, com voz, talvez colocando um outro tipo de, né, de recurso ali. No LinkedIn, cara, é legal, vamos escrever um texto, vamos falar de profissionalismo. Na sua área profissional, o que que você está buscando? Quais são suas dores? Hoje a gente tem uma gama de tudo. É claro que no LinkedIn também se perde, né, cara? Sim, Tem lado bom, qualquer lugar, tem um bom e tem um ruim. No todos. LinkedIn você vai encontrar o cara que tropeçou, ele já vai fazer uma bíblia, né. "Gente, tropeçar é bom para a vida, porque o meu pé, ele se machucou e aí a cicatriz significa que você tem que crescer". Meu, tem uns cara que viaja também, não vai nesse caminho, né, vamos botar o pé no chão. Por quê? Mas você vê que mesmo o cara da cicatriz, que tropeçou, o cara, nossa, ele hoje fui fazer um piquenique, a formiga subiu na minha cabeça, e ali eu senti que a formiga era a mão de meu, tem uns cara que viaja. Mas por quê? Até o cara que viaja e fala isso, ele tem também um público. São pessoas que gostam, são pessoas que conseguem enxergar, alguma conexão na vida delas. E aí, é claro, serve para você também, pô, será que eu sou o cara que gosta de usar essas metáforas, que gosta de pegar ganchos da vida e tal, ou sou um cara mais pé no chão? "Ô gente, ó, hoje aconteceu uma coisa aqui no meu trabalho", ou não, qual a importância da gente saber se comunicar? Qual a importância de ter, sei lá, uma visão mais ampla sobre o mercado da comunicação? E aí você vai criando, você vai sabendo o que que é topo, meio, fundo de funil. Você começa a perceber quem é o seu público, as suas conexões. Pô, eu quero me aproximar para a rádio. Pô, será que vale a pena eu olhar quem são os radialistas? Vale a pena eu pesquisar quem é a galera do rádio, produção? Eu vou entrar no mundo ali, eu vou ver quais são os assuntos, vou ver como é que eu faço para conversar com o cara, talvez ele tenha uma dica, ou melhor, talvez ele tenha uma vaga que eu possa Sim. entrar, ou será que eu posso visitar a rádio ali para ver como é que é o ambiente? Pô, primeira vez que eu visitei uma rádio eu fiquei maluco. Eu não quis sair de lá. Eu falei: "Meu, é aqui que eu quero morar, é aqui que eu quero viver, é aqui que eu quero trabalhar. Isso aqui é feito para mim". E depois você vai tendo outras perspectivas. Eu não vou deixar de amar o rádio, mas hoje eu tô em outro ponto da minha vida, que eu também estou muito satisfeito. Então, mais uma Uhum. vez, autoconhecimento. Eu tenho o conhecimento de que eu gosto disso e que eu estou inserido em comunicação. Pô, não é à toa que eu tô hoje nesse podcast da hora pra caramba, falando daquilo que eu gosto. Então, assim, autoconhecimento, se você tem isso, automaticamente você vai saber se inserir nessas comunidades e fazer um conteúdo legal. Então, se você tem uma produção de conteúdo ali, pô, eu tenho um celular bacana, eu consegui investir, ou um podcast, vou começar um podcast, cara, no celular você consegue fazer. Não, mas eu quero comprar um gravador. Se você pode, beleza, compra um gravadorzinho, começa a fazer uma entrevista ali. Reportagem, como é que eu vou fazer? Então, será que eu preciso fazer primeiro uma temporada? Eu já estou pensando em 2. Será que o formato ele vai ser ele mais informal, ele vai ser um formato jornalístico? E aí você vai se impondo, você vai se reconhecendo no mercado e principalmente, né, vai analisando os vizinhos ali, pô, o cara faz parecido, esse cara aqui faz do jeito que eu gosto. E aí você vai. No TikTok hoje, cara, você encontra de tudo.
deixou de ser há muito tempo um aplicativo de dancinha para ser um aplicativo que tem de tudo, de Sim. dicas, de curiosidade, de entretenimento, enfim. Eu dou sempre exemplo do TikTok, porque eu acho que foi algo, assim, pioneiro, algo pioneiro. Sim, muito bacana, Gabriel, você falar sobre isso, né? E você traz um ponto que é de criar a sua oportunidade, né? Eu lembrei de dois entrevistados aqui. Eu sou ouvinte de mim mesmo em todos os episódios, né? Esses 108 É aí eu estou claro, em todos. E teve um para cara que falou, editar, teve um cara que então falou que foi o Sidney Amado, ele falou assim, cara, não dá mais pra você não ter experiência hoje em dia, né? Assim, você pode criar a tua o tempo todo, né? Você não sabe uhum, vender? Vai lá no Farol e vai vender. Pega alguma coisa e começa a vender. E eu falei para ele, nossa, cara, eu fiz isso. Eu, quando eu comecei a escola e tava lá na parte do Dia das Crianças, foi no ano passado, em outubro. Aí eu falei, pô, marketing digital, eu estudei muito sobre isso, acho bacana também, mas eu sempre gosto do tradicional. Eu sempre falo assim, pô, também às vezes quando tá muita concorrência ali no digital, talvez eu acho que tá um pouco de espaço aqui no tradicional. Sabe o que eu fiz? Eu peguei um acrílico, né, colei um adesivo aqui, eu falei assim, você, Dia das Crianças, o que, que você vai dar pro seu filho? Ah, seu filho quer um jogo? Aí eu virava a placa que tal jogo ser ele aprender a criar um. E aí eu ia no farol, fazia isso, fiz um cartãozinho de um pequenininho com QR Code, que tinha lá um aham. avatar meu, e no QR Code jogava as crianças ou os pais para um vídeo onde eu explicava de fato o que, que ia acontecer, a semana do lançamento e tudo mais. E fui lá e fiz. Né? Então, Caramba, assim, ter esse momento, né? Isso é um aprendizado para mim que ninguém me deu esse aprendizado, sensacional. eu criei. Né? Eu, hoje, quando eu Isso, faço isso muito com coisas de tecnologia, criar software, estou criando um software que ninguém pediu para eu criar isso no trabalho. Né? Eu estou lá propondo porque eu quero ir para esse lado, então eu tenho que fazer o caminho até chegar lá. Né? Então você trazer isso, isso é muito bom mesmo a gente entender e você falar da importância, né? Essa questão de. Eu mesmo, às vezes, pô, você fica assim, pô, não quero aparecer em vídeo. Eu já tive isso, Gabriel. E assim eu falei, mas cara, mas tem que fazer. Mas, cara, às vezes não precisa aparecer. Você não gosta? Porque tem gente que não não, gosta. Pô, beleza, sim, faz não, aqueles não reels dá com, certo. né? Põe vídeo, põe frases, faz uma coisa de reportagem, sei lá, tem inúmeras opções. Então você Ah, trazer isso tem. é muito importante, principalmente sobre o fato que você falou, é para todo mundo, independente se a pessoa é uma pessoa comunicativa ou não. Gabriel, uma aula que você nos trouxe aqui. Eu estou, olha, não Pô, tem que nem como isso. ver. Eu não estou no meu, aqui a luz assim está um pouquinho ruim em alguns momentos, mas ó, está Aham. perfeito aqui mais um capítulo para o meu livro que vai ser Matrizcast, o seu podcast de educação. Eu já prometi isso em cento e poucos episódios. Eu agora Pô, vou que ter honra, que cara. realizar. Então assim, É, vai ter muito que sair bom. umas 5 edições de livro aí, hein. Eu não sei, eu preciso parar um momento É, para pensar como eu vou fazer isso, mas eu vou fazer. Eu preciso entrevistar um editor um dia. Eu vou convidar um editor aqui, vai é, ser dessa entrevista que vai sair o livro, você vai ver. vai sair o livro, é, pois é. Vai. Mas, Gabriel, muito bacana, né? Trazendo em todo momento, desde que você queria trabalhar com comunicação, até você ser nessa pessoa mais comunicativa, sobre as suas experiências de vida, né? De ter se saído de um emprego, depois você voltou, você contar pra gente a importância de estar dentro de ambientes de estudo, para conhecer outras pessoas, né? De se manter relacionamentos para ter oportunidades e do principal que a gente falou aqui, sobre produção de conteúdo para o mercado de trabalho. Então eu gostaria só de dar Pô, um espaço para você dizer tchau para os nossos ouvintes, né? Para dizer onde a gente pode te encontrar nas redes sociais. Se você tiver algum link para a gente divulgar também, vou deixar aqui o Podão Cast, né? Podão Cast, Podão Podão Cast, vou Cast. deixar e vou escutar também, com certeza. Pô, que isso, Então, nossa, fiquei com Gabriel, uma vergonha, cara. vamos escutar. O espaço é todo seu. Muitíssimo obrigado. Bom, primeiramente só agradecer, cara, eu que tenho que agradecer pelo convite, muito feliz de estar aqui, agradecer também todo mundo que ficou na audiência. Claro, para mim é uma honra, se deixar, cara, só o encerramento que eu vou fazer aqui é mais uma hora, que eu gosto de falar bastante, e hoje, assim, graças a tudo que a gente falou aqui, a todo o conhecimento que eu fui adquirindo, hoje eu tenho uma bagagem para falar sobre qualquer assunto com bastante, propriedade, e eu me sinto muito feliz com isso. Então, só para a gente fazer um jus aqui, até mesmo ao seu projeto legal, eu só quero deixar uma mensagem final aqui, para quem está na área, ou para quem está pensando em entrar, ou que está em formação, ou realmente quem ainda está perdido ainda, né, do que vai fazer, ou até mesmo quem já está na área e pretende sair, ou pretende buscar novas oportunidades. Eu acredito que hoje a gente vive num mundo muito corrido, um mundo onde tudo acontece ao mesmo tempo, e às vezes a gente fica perdido sobre quem é a gente, o que que a gente tem como essência, ou a mesmo acreditar no nosso potencial. E aí, nessa questão de oportunidade, sempre me pega bastante, porque eu já cheguei a pensar: "Pô, será que eu mereço essa oportunidade? Será que é demais para mim?".
E não, não é demais. Então, por favor, né, todos vocês ouvintes aí, acreditem no potencial de vocês. A vida não é justa, e eu não canso de falar isso. A Sim. vida ela não vai te entregar, o mundo não vai parar para você ficar bem, e tá tudo bem. Tenha o seu tempo, não tenha medo de se expor, não tenha medo de arriscar, e as coisas vão acontecer naturalmente, cada um no seu tempo. Então, de verdade. E, conte comigo para qualquer coisa. E, aproveitando aqui, vou deixar também o link das minhas redes sociais. No LinkedIn, pode procurar como Gabriel Tripod ou Gabriel Podão, tá lá no meu link, ali na URL. Posso Sim. deixar aqui também para você, Fábio, passar. No Instagram, no YouTube, pode colocar Gabriel Podão, que você vai me encontrar lá tranquilamente. E para quem quiser Boa. também ouvir, já aproveitando aqui a janela, Fábio, né, até peço licença aqui, Pô, todo para seu. falar também sobre um projeto, o podcast que eu apresento lá na Comunix, que é o Podcast-se, onde a gente Hum. conversa com profissionais de comunicação, jornalistas. Então tá bem legal, um papo para quem é da área, para quem quer conhecer, quem quer entrar mais nesse mundo corporativo. Fique à vontade para assistir, perguntar, me acionar. Adoro falar, como vocês já viram, adoro responder, adoro ajudar e faz parte de mim. Então quem precisar, me aciona lá que eu vou estar online. Fechou? Muito bacana, Gabriel. Muito obrigado novamente. Vou deixar todos os links aqui do podcast, do YouTube, Instagram, LinkedIn. Quem quiser entrar em contato com você e também assistir esse grande podcast. Já tenho dois para assistir, hein? O Podãocast e o Podcast. Com certeza Pois é. vão ter aí mais ouvintes e a gente vai aproveitar esse conteúdo incrível que você faz, que eu não tenho nenhuma dúvida. Então, Gabriel, Obrigado. muitíssimo obrigado a todos vocês que ficaram até aqui e aprenderam também muita coisa, igual eu aprendi hoje. A gente está curtindo muito essa terceira temporada, então não se esqueça, curta, comente, compartilhe esse episódio com quem mais você tem certeza que vai aprender também. Não se esqueça de seguir a gente na plataforma que você está ouvindo. E semana que vem temos mais um grande episódio do MatrizCast na nossa terceira temporada. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado a todos. Vejo vocês na próxima semana. Até mais.